Você que está nos visitando hoje, seja bem-vindo, bem-vinda. Que o Senhor possa derramar graça sobre a vida de vocês. Vocês estão na casa do Senhor, que Ele seja honrado e glorificado sobre a sua vida. Amém, irmãos? Nós estamos na série sobre os bem-aventurados, as bem-aventuranças de Jesus, e hoje nós estaremos falando sobre os misericordiosos, né? As crianças já estão indo, e se tiver alguma aí, pode ir para lá, seu culto de adoração ao Senhor, e as tias vão estar lá recebendo vocês, né? Amém, irmãos? Vamos lá então, para a gente ganhar tempo, abre a sua Bíblia, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Você tem sido abençoado meditando e revendo esses textos da bem-aventurança e como que nosso coração ele é mobilizado de verdade para vivermos uma vida onde o Senhor é honrado e glorificado. Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para ele e olhamos para o fruto do Espírito e coisas que todo cristão precisa produzir como um salvo em Jesus. Aqueles que foram salvos em Jesus Cristo, que têm o Senhor Jesus em suas vidas, algumas coisas devem sair pelos poros da nossa vida. Você precisa ter temperança, domínio próprio, porque é o Espírito que gera isso em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, Ele gera o fruto do Espírito em nossas vidas. Se de verdade fomos salvos, se de verdade nós temos Jesus como Senhor das nossas vidas e cremos no Evangelho, no efeito e no poder dele em nós, nós precisamos de verdade experimentar as verdades do Evangelho na realidade da vida, na realidade do trabalho, na realidade da convivência familiar, e em todos os lugares onde estamos, precisamos experimentar a ação de Deus em nossas vidas. Eu falava, acho que na última pregação, ou foi no estudo de segunda-feira, ou no grupo pequeno, não lembro mais onde foi, de que quando chegasse o dia da nossa morte, né? E como fazem autópsia, às vezes, para saber a causa da morte de algumas pessoas, e às vezes você sabe pelo pulmão que se não fosse pelo atropelamento ia morrer com um problema no pulmão. E fazendo a autópsia você consegue identificar como aquela pessoa viveu, olhando para os seus órgãos, dá para entender. Se fizesse uma autópsia em nós, né, como crente, será que achariam vestígios de que Jesus um dia morou dentro da gente? Será que encontraria características ou então coisas em nós? Entenda, eu estou falando aqui espiritualmente, não vai tu sair por aí e ficar procurando dentro do necrotério ou indo no hospital para ver como que vai ser feito, mas precisamos achar Cristo em nós, e uma das formas de você identificar um cristão é pelos frutos que ele está produzindo como um salvo em Jesus. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quando nós olhamos para esses textos que estamos lendo nessa série, a gente olha, às vezes fica difícil de explicar. A gente, quando olha alguns textos, como bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, se ficarmos olhando só para o texto, poderíamos pegar um dicionário, ou então ver como está no grego e extrair algumas coisas. Mas quando nós olhamos para bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, nós precisamos olhar para a realidade das Escrituras e ver o que ela diz sobre misericórdia. O que ela fala sobre o Deus misericordioso, o que ela fala sobre aqueles que servem a Deus e devem ser misericordiosos, e a gente precisa absorver e entender isso, e esperar que de verdade a nossa vida possa condizer com o Deus que é misericordioso. Eu não sei se você é misericordioso ou vingativo. Eu sei que eu não era misericordioso. Eu nunca tive pena de muitas coisas, de nada, irmão, nem de bicho, nem de nada. Eu não tinha misericórdia no meu coração. Eu não conseguia olhar para mim e ver misericórdia. Quando eu via alguém, um amigo, alguém sendo morto, eu olhava e falava assim, tinha que morrer mesmo.
Ou então o cachorro do vizinho que era atropelado, graças a Deus que ele morreu. Porque ficava latindo atrás da minha bicicleta, ainda bem que ele morreu, pelo menos não vai me perturbar. Eu não tinha misericórdia com quem estava chorando, se perdeu alguém. Uma vez, um dos nossos amigos de infância, ele morreu e num grupo de amigos sabia por que ele tinha morrido. E os pais não conseguiam entender e buscavam, entender qual foi o motivo que levou aquele rapaz a morrer. E um dos amigos, nós fizemos um pacto, a gente não vai contar, não vai falar nada, mas um dos amigos não conseguia olhar para os olhos dos pais, e ele não conseguia viver com aquela realidade, até que ele contou tudo, porque contando, os nossos pais também saberiam onde a gente andava. Nós tínhamos feito um pacto de não contar. Então, olhando o pai e a mãe chorando, não tínhamos misericórdia de olhar para aquela aflição e saber que teríamos também consequências e contar. Às vezes, nós olhamos para a realidade da misericórdia e nós sempre queremos misericórdia. Quem gosta de misericórdia, irmão? Eu gosto. Eu gosto de misericórdia. Você gosta de misericórdia? Que alguém tenha misericórdia de você? Que a sua mãe, no dia que vai te pegar, tenha misericórdia de você? Que, de repente, a pessoa que você deve olhe para você e tem misericórdia da sua situação e perdoa a sua dívida? Você gosta de receber misericórdia? Irmãos, eu amo a misericórdia. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria perdido. Mas quando nós pensamos e olhamos para a realidade da misericórdia, parece que a religiosidade e a realidade de ser um cristão evangélico dentro do Brasil, parece que perdemos misericórdia. Eu já contei para vocês, uma vez eu estava indo pregar para o lado de Nilópolis, estava correndo porque os ônibus não tinham horário certo, e sempre quem ia para aquele lado de lá acabava chegando atrasado, e era horário de culto, e tinha um homem atravessado na passarela de Campo Grande, e todo mundo atravessando, eu vindo de longe, vendo todo mundo passar por cima dele, e uma galera de terno, de gravata, ali ia o levita, ali estava indo o sacerdote, o pastor, o apóstolo, o profeta, estava indo o mestre, todo mundo passando por cima, porque todos estavam atrasados demais para o culto que prestariam a Deus. E eu indo no caminho, e o que eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer, irmãos? Eu ia passar por cima também, porque eu estava atrasado. Mas, enquanto eu chegava perto, o meu coração começou a mudar, a minha pressa começou a acabar, e eu fiquei pensando, vou para a igreja pregar sobre missões, como que eu passo por cima desse cara? E eu sabia que ele estava bêbado. Bêbado, quando tu dá um braço, ele vai te agarrar, vai dizer que te ama, e você vai perder um tempo ali. E eu parei, ele botou o bracinho dele por cima de mim, e eu fui tentando colocar ele para o canto, coloquei ele num lugar seguro, falei para ele de Jesus e cheguei atrasado. Chegando atrasado, quase na hora da pregação, falei, agora ninguém vai acreditar que eu cheguei atrasado porque eu fui lá cuidar do bêbado na rua. E eu contei para o pastor, falei, se não quiser acreditar, vou fazer o que? Ele era meu professor de seminário. Eu falei, vou contar a verdade, ainda vou tomar nota ruim lá no seminário, que é mentiroso, crente mentiroso. Meus irmãos, nós sempre gostamos quando alguém faz isso por nós, que tenha misericórdia em nossas vidas. Talvez você não tenha tido uma vida de doido, de maluco, mas a minha vida foi malucada mesmo. Todas as vezes que a polícia me pegava, vindo de baile ou de qualquer lugar, uma coisa que eu pedia demais tenha pena da gente, tenha misericórdia. E quando escapava, sem tomar com um cacetete no lombo, eu ficava, graças a Deus, agora eu vou para a igreja. Essa é a promessa de quem, às vezes, passa no brabo. Deus, se tu me der mais uma chance, agora eu viro crente, igual os outros crentes. E não virava nada. Mas a misericórdia, irmãos, é algo que sempre estamos buscando e queremos. E eu quero compartilhar isso com você e espero que o seu coração se encha de misericórdia até o final. Um dos lugares para a gente entender de verdade o que é misericórdia é olhando para a realidade e a história do bom samaritano. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 33, eu quero que você pense sobre essa realidade. Nós conhecemos a história, nós sabemos que um homem está em sua jornada de viagem,
ele é assaltado, ele fica ferido e é jogado à beira do caminho. Passa por aquele caminho um sacerdote, um levita, e eles não fazem nada, eles veem e passa batido dali e deixa o cara caído no chão. Aí passa um samaritano, ele dá uma olhada e vê que ele está lá, e ele para atender, ele tem misericórdia. O texto diz que ele vê aquela realidade, aquela situação, e ele tem misericórdia do homem caído. Poderia ele pensar que era alguém embriagado, jogado no caminho, e Deus iria aguardar a vida dele e ele iria embora. Ele está em uma viagem também, ele tem recursos, ele também possivelmente está com pressa, e o lugar onde ele está não é um lugar fácil, é um lugar perigoso também. Então ele olha para aquela realidade, ele sente misericórdia por aquele homem que está caído à beira do caminho, que foi assaltado, e essa misericórdia enche o seu coração, e acontece duas coisas em específico na realidade da parábola do bom samaritano. O que acontece é que, primeiro, existe uma ternura no coração daquele homem. Quando ele vê, ele tem compaixão. Ele olha a realidade, ele vê a situação e ele tem compaixão. Depois gera uma segunda atitude no coração dele, que ele foi e atou as suas feridas, derramou óleo e vinho. Toda a compaixão deve gerar atitude de compaixão. Não basta sentir pena, não basta somente olhar, mas deve ser gerado em nós o ato de compaixão, que é fazer alguma coisa pela situação. É fazer alguma coisa pela realidade que você está vendo. Quando eu olho para esse texto, irmãos, e eu já me lasquei várias vezes por causa dessa história, por não conseguir fugir da realidade da necessidade. Eu já quase morri por ter compaixão de gente com problema com droga e levar para centro de recuperação, o cara pular para dentro da casa dos outros. E eu ter que ir atrás dele. E a vontade era, assim que eu achar, eu dou-lhe uma coça, e depois eu tenho compaixão de novo. Já tivemos que estar em situações com traficantes, porque queria matar, e aí o cara vira e fala assim: pastor, se ele estiver na igreja, ele fica vivo. Se ele sair fora, ele morre. Aí eu olho para a casa do cara e falo: e aí, você que escolhe. Não, vou ficar na igreja, pastor. Mas não vai ficar, só para se livrar. Em situações complicadas, em que quando você precisa fazer alguma coisa, todos que têm compaixão de alguma realidade, de alguma necessidade, sempre vão se colocar em algum tipo de problema. Se você tem compaixão de alguém que tem fome, não basta sentir compaixão, você tem que dar comida, irmão. E tu acha que qual é a comida primeiro que vai ser compartilhada? A da tua casa, do teu coração, então da tua despensa. Quando a gente olha para essa realidade, a gente vê dois homens que estão passando no mesmo lugar, viram a mesma coisa, mas a atitude é diferente. Eles vão embora, vai o sacerdote cumprir com o seu dever, ou voltando para casa, e vai o levita também passa batidos. Nós corremos o risco de nos tornarmos tão religiosos, tão evangélicos, que a realidade das dores do bairro, a gente nem se importa mais. Corremos o risco de ser tão religiosos, em que o nosso coração fica tão anestesiado, em que a gente não participa de nada mais que está precisando da nossa ajuda, porque a misericórdia se foi dos nossos corações. Talvez você já é crente há muito tempo, há muitos anos, e quando você olha para a realidade de Campo Grande, você tem medo e quer fugir. Vê a realidade da milícia, vê a realidade de tráfico num lugar, vê talvez o perigo, os assaltantes, a única coisa que você gera no coração é: se eu pudesse me livrar disso. Mas, meus irmãos, eu escolhi viver no meio do caos e das dificuldades em qualquer lugar que eu estiver no mundo, porque eu não tenho como fugir, então eu preciso ter compaixão e eu me envolver como um agente de mudança nas realidades. Compaixão não é uma opção, porque compaixão e a misericórdia, ela faz parte do caráter de Deus. A misericórdia é o caráter de Deus. Quando Deus apareceu a Moisés no Sinai, ele se revelou nessa descrição quádrupla, que aparece 7 vezes no Antigo Testamento.
ele aparece e diz o texto que ele é gracioso, misericordioso, lento para a ira, abundante em amor. Aqui está a realidade do nosso Deus, que se manifesta em Êxodo 34, versículo 6, como o Deus, Senhor Deus, misericordioso e clemente, lento para a ira e grande em benignidade. Deus misericordioso e clemente. Quem Deus é? Misericordioso e clemente. Misericordioso e clemente. O restante da Bíblia aborda o tema da misericórdia, o Novo Testamento de forma específica, em Efésios 2, versículo 4, que a misericórdia do Senhor é para sempre. De modo que até o próprio Davi, quando a gente olha o Salmo 23, versículo 6, ele diz que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos olhar para a realidade da misericórdia e como que ele está ligado à pessoa de Deus, a quem Deus é. Por causa da misericórdia de Deus que somos salvos. E se não fosse ela, estaríamos perdidos. Ele nos salvou segundo a sua misericórdia. Tito 3, versículo 5. E Paulo ele descreve a salvação simplesmente dizendo isso. Embora eu fosse o primeiro entre os pecadores, ainda assim alcancei misericórdia, em 1 Timóteo 1, versículo 13. A gente olha para o Novo Testamento e vamos vendo como que Deus está se revelando, assim como no Antigo, como um Deus misericordioso, irmãos. Um Deus que é compassivo, um Deus que ama. O livro de Hebreus, quando vai tratar a questão da misericórdia de Cristo, nós vamos olhar e ver como que convinha que ele se tornasse semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel. Hebreus 2, versículo 17. Ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel. A gente pode olhar para a realidade da misericórdia e olhar para o nosso coração e estarmos bem longe dessa realidade, mas é o que recebemos sempre, irmãos. Se Deus é misericordioso, como que eu devo ser como um filho de Deus? Misericordioso. Misericordioso. Eu falei aqui, e deixa eu terminar de pregar, hein? Pelo amor de Deus. Eu contei aqui na igreja um sonho que eu tive. Eu tive um sonho que Lula tinha se convertido. E ele caminhava sozinho na rua, e eu olhei e vi aquele velhinho, já cabelo branco. Falei, que você está procurando alguma coisa? Quando ele me olhou, era o Lula. E eu olhei para ele e falei, o que você está procurando? Ele começava a chorar e dizia, eu encontrei a Cristo. E eu quero aprender para eu poder ir para o Nordeste e pregar o Evangelho e contar a verdade de Deus. E eu olhei assim, quase que eu falei assim, ô Senhor, prazer, Deus te abençoe, vai embora. Só que eu faria isso mesmo, irmão. Eu peguei e falei, então tá bom. Levei ele para a casa do Cláudio da Rita. Quem conhece Cláudio da Rita sabe que Cláudio da Rita esperaria ele com a espingarda. Sentava na mesa e todos os cristãos que sentavam ali olhavam para ele e ficavam olhando para mim com uma cara de raiva, porque sabia que eu tinha levado. E o Cláudio me olhando assim com uma raiva, e eu olhava e falava assim, rapaz, ele falou que conheceu Jesus. O que eu vou fazer? E a gente comia e eu acordei. Eu falei, Senhor, salva ele. Mas, rapaz, vai ser problema esse cara congregar em algum lugar. Só que, irmãos, eu me lembrei de que o meu nome não é Lula, mas eu era pior do que ele, talvez. Eu me lembrei também que um dia Jesus salvou Saulo de Tarso. E ele não era benquisto no meio da igreja, porque ele era matador de crente. Ele perseguia a igreja de Jesus. E Barnabé teve que colocar a mão no fogo por ele, porque os irmãos tinham medo e não queria ele sentado comendo com eles. Mas ele foi lá e teve misericórdia. Nós precisamos dar uma olhada para o nosso coração
e ver se nós não estamos agindo contra Deus, quando Deus tem misericórdia de algumas pessoas que nós não gostaríamos que fosse salva, e Deus está salvando. Quando o nosso coração está selecionando quem serão os eleitos de Deus, e Deus salvando e transformando e achando pessoas que ninguém daria uma moeda. Nós recebemos essa graça, e quando alguém recebe, nós mesmos dizemos: não, esse não, fulano não. Mas por que nós fomos então? Nós não somos melhores do que ninguém, meu irmão. Nós não somos melhores do que ninguém. Jesus salvou a gente, o mérito é dele, foi ele que nos escolheu. Então, se ele quiser trazer pessoas que ninguém dá uma moeda para o evangelho, isso é um problema de Deus, que ele é misericordioso, e ainda bem que teve misericórdia das nossas vidas. Tinha um rapaz que ele dava muita dor de cabeça para a gente, o Rodrigo, muita dor de cabeça. Esse Rodrigo que quase me fez morrer, lá em Cabo Frio. Tinha vontade de dar uma coça nele. Mas o Rodrigo, um dia manda uma foto do Rodrigo que ele estava caminhando com Jesus. Meu coração se encheu de alegria. E a gente às vezes não quer ter pessoas andando com a gente que dá trabalho, meu irmão, que dá dor de cabeça. Mas Deus é misericordioso, e nós precisamos ter a mesma atitude. Então nós que às vezes pensamos que fomos salvos, transformados, precisamos passar por algumas situações para a gente entender de fato a grandeza da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos Jesus falando para os discípulos que Satanás queria peneirar eles como trigo. Mas ele diz: eu orei por vocês para que a fé de vocês não desfaleça. Lucas 22, versículo 31. Aí a gente tem o Pedro, que a fé do Pedro não falhou. Mas o testemunho dele, meu irmão, falhou. O testemunho de Pedro falhou. Ele nega de que ele andou um dia com Jesus. Só que a fé dele não conseguiu viver além da sua negação. Ele está quebrado, para baixo, destruído, mas ele está lá. Porque uma das coisas que Jesus garantiu para eles é de que a fé deles não seria perdida. É a oração de Jesus, irmãos. Jesus orou para que a fé deles não desfaleça. E logo depois, em seguida, Jesus encontra Pedro e traz Pedro outra vez para perto do seu coração. A fé e o testemunho de Pedro entra em declínio. Só que o arrependimento foi produzido em seu coração. E quando Jesus pergunta para ele se ele o ama, ele diz: tu sabes, Senhor, que eu te amo. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. A misericórdia, irmão, significa que o fracasso não é a última palavra na vida de ninguém. Você pode ter caído, quebrado, você pode estar arrebentado, mas essa não é a última palavra, porque Deus é misericordioso e Ele tem misericórdia da sua vida. Senão você não estaria aqui. O fato de Deus ser misericordioso, Ele consegue olhar para nós além da visão dos outros. E é tão bom sabermos que a misericórdia significa que um fracasso, uma queda, não precisa ser a última palavra sobre nossas vidas. Não precisa ser. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada com Cristo era todas as vezes que eu fracassava, dizer: eu vou tentar de novo. Eu vou continuar. Se o Senhor me escolheu, então eu sou um problema teu. Eu vou fazer de novo, eu vou caminhar de novo. Eu vou ir de novo. Eu vou. São alguns anos caminhando, e se eu quebrar de novo, eu vou dizer para ele: estou aqui e vou de novo. Eu vou caminhar mais uma vez. Nós não somos misericordiosos nem com o nosso próprio coração, irmão. Você tem um fracasso e você diz para si mesmo que agora você é digno do inferno, que é melhor morrer do que se arrepender.
É melhor morrer do que clamar misericórdia. Irmãos, eu aprendi com Pedro uma coisa: é melhor reconhecer o estado do seu coração, e em situação onde você está se afogando, a melhor coisa que você tem que fazer é gritar: salva-me. E Ele vai estender as mãos e vai nos levantar mais uma vez. Quem é de verdade salvo em Jesus Cristo, tem o seu coração impactado pelo Evangelho, ele sabe e sente a ausência do Deus presente, mas ele deve ter a consciência realmente mobilizada pela realidade das Escrituras, de que Deus é bom e misericordioso, irmãos. A gente tem uma visão errada sobre Deus. Nós temos uma visão errada sobre quem Ele é. Em Jesus, Deus está dizendo ao povo: serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 8, versículo 12. Serei misericordioso para com as suas iniquidades, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Serei misericordioso com as suas iniquidades. Em Jesus, irmãos, nós temos a realidade de que eu sei que eu sou um pecador, e eu sei que o mérito da minha redenção está na pessoa de Jesus. O poder para me sustentar na fé e na caminhada também está em Jesus. Se eu confio demais na minha força, no meu poder, no meu braço, na minha capacidade, eu de verdade vou afundar. Mas se eu acredito de que os meus pecados foram perdoados através do que Deus fez em Jesus na cruz do Calvário, de que a misericórdia do Senhor se manifestou entregando o seu Filho em meu lugar, de que a bondade dele está também sobre o seu Filho que me salvou, e eu levo o meu coração pecador diante dele e reconheço de que eu preciso da misericórdia de Deus, Ele terá misericórdia dos nossos corações, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, já era para você estar morto há muito tempo. Você lembra das vezes, ou de quantos livramentos você já ganhou? Homem, então, meu irmão, a gente sobe em escada colocada em cima de piso com sabão. É só deixar a gente sozinho que a gente morre rapidinho. Mas você lembra de situações onde Deus guardou você quando Ele nem deveria? Quando na verdade o que você merecia era a morte mesmo, e Ele teve misericórdia, e te alcançou, e te salvou, e cuidou de você. E a orientação do Senhor para nossas vidas é nos aproximarmos dEle confiadamente ao trono da graça, para que possamos receber misericórdia, nos acheguemos à graça do Senhor, ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário, pedindo socorro na ocasião oportuna. A gente precisa de verdade chegar diante do Senhor e pedir misericórdia. Essa misericórdia virá sobre nossas vidas, porque Ele é misericordioso. Imagina se você duvida de tudo que Jesus fez, e se o que Ele falou, e o que Ele fez, e se a morte e ressurreição dEle é verdade. Como você acha que Deus deveria te tratar? Com tamanha incredulidade. Eu só acredito vendo. A gente tem, às vezes, a mania de olhar para quem tem dificuldade de crer. Às vezes nós pensamos que temos muita fé também, né? E a gente olha, poxa, que incredulidade. Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que Jesus viveu como homem sem pecado mesmo? Aí Jesus olha para um camarada que agiu desse jeito, Tomé. E ele diz para ele: coloque o seu dedo nas marcas aqui dos pregos, Tomé. Veja. Olhe. Só tocando e só vendo, eu sou misericordioso. Então, toque. Ele se aproxima de Tomé e dá a oportunidade para aquele incrédulo tocar nas suas feridas, para que ele volte a crer e ter a sua fé restaurada. O Cristo ressuscitado, Ele pode se aproximar de nós, hoje e sempre. Ele toma a iniciativa de vir até nós, de uma forma totalmente nova. Ele olha para os nossos corações, Ele olha para a nossa incredulidade, até o ponto da gente olhar para Ele e dizer: meu Deus e meu Senhor.
Foi o que Tomé declarou diante de Jesus ressurreto: meu Deus, meu Senhor. Meus irmãos, aqui está alguém que não precisava provar nada para ninguém, que não precisava provar de que ele está vivo, de que ele ressuscitou, e ele poderia simplesmente deixar o Tomé de lado, mas ele vai até ele e diz: se você precisa me tocar, toque. E aí Tomé olha e diz: meu Deus e meu Senhor. Talvez você ande com seu coração incrédulo, duvidando de várias coisas. Deus não tem medo de ninguém que duvida, irmãos. Jesus não se afasta dos que duvidam. Jesus não vai para longe daqueles que estão com crise na sua fé. Ele se aproxima e se permite ser tocado. Só que nós olhamos para ele nesses momentos das nossas vidas e achamos de que ele vai se afastar da gente. Só que ele também é misericordioso, ao ponto de se aproximar do nosso coração incrédulo e permitir um toque para que a nossa fé seja recobrada, reavivada, ao ponto da gente olhar para ele outra vez e dizer: meu Deus, meu Senhor. Eu amo Jesus, irmão, porque ele se aproxima de gente indigna, de incrédulos, de leprosos. É por isso que eu amo Cristo, porque ele me permite chegar perto dele, tocar nele, e ele me aceita. Eu amo Jesus porque ele faz isso comigo e transforma o meu coração semanalmente, diariamente, porque eu sou um ser humano que ainda luto com as questões do pecado, e eu preciso de um Deus que está perto de mim, ao ponto de reavivar a minha fé quando eu estiver em minhas crises. Às vezes as pessoas pensam que, por alguém ser pastor, ele sempre é o homem de mais fé que existe na igreja. Pelo contrário, irmãos, nós também temos nossas crises. E um título não arranca a humanidade e também a fraqueza de ninguém. Mas é quando reconhecemos isso que conseguimos nos aproximar dele e experimentar da sua graça poderosa sobre nossas vidas, que ele nos permite tocar na sua realidade. Quando nós olhamos para Tomé, nós precisamos entender que a misericórdia é algo do caráter de Deus, é sobre quem Deus é, mas também é um chamado para nossas vidas, irmãos, para sermos misericordiosos. O ponto principal da vida cristã, da caminhada da fé cristã, é o caráter de Jesus sendo reproduzido em nós. É sobre quem Cristo é e quem nos tornamos. É a imagem dele sendo reproduzida em nossas vidas. Então a comunidade de fé que professa Jesus precisa de verdade dar a imagem dele real para aqueles que estão olhando. Quem nós estamos representando quando saímos daqui no domingo? A vontade dele e o que ele requer é que nós pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. O que ele requer de nós é que a gente aprenda o que significa misericórdia quero e não sacrifício. É isso que ele quer que a gente venha aprender dele. E ele nos dá algumas oportunidades para servirmos. Onde eu posso ser e posso manifestar misericórdia de Deus. Se nós temos o nosso coração com a misericórdia do Senhor, se devemos ser misericordiosos porque vamos receber misericórdia, nós precisamos aprender onde manifestar misericórdia. Primeiro, irmãos, nas necessidades materiais. Olha o que diz 1 João 3,17. Se alguém tiver bens deste mundo e vendo seu irmão passar necessidade, lhe fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se alguém tiver bens desse mundo, vendo o seu irmão passar necessidade, lhe fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O bom samaritano abriu o seu coração para uma pessoa necessitada e fez algo para ajudá-lo. Ele se ajoelha, ele restaura a dignidade,
ele cuida, mas ele também envolve os seus recursos. Ele pega do seu vinho, ele pega a necessidade desse homem, ele pega o seu azeite, os seus recursos e paga uma hospedaria, um lugar para ele ficar. Ele não lidou com a causa da necessidade do homem, perseguindo os ladrões. Nós temos essa tendência. Roubaram o fulano, vamos então perseguir o ladrão. Mas o cara está caído, tomou um tiro. Primeiro a gente tem que levar ele para onde? Para o hospital, socorrer o cara. A gente sempre está olhando e tentando resolver a fome do mundo, dando uma quentinha na sexta-feira. Não acho que isso é errado, irmãos. Mas deveríamos pensar nisso com mais responsabilidade. Nós tentamos resolver as questões sociais atacando o que não deve ser atacado. Esse samaritano poderia ir atrás dos ladrões e depois voltar com os dados. Olha, eu filmei, eu gravei um vídeo, eu tenho uma foto da placa do cavalo que eles usaram para roubar você. Agora tu vai lá e faz a denúncia. Aí quando você voltar, o cara vai falar, morri. Você foi embora em vez de me acudir, me atender. Não devemos ir atrás dos ladrões. Se a pessoa está caída e quebrada, a gente atende a necessidade dela. Se alguém, irmãos, chega perto de nós com necessidades, o primeiro a responder isso somos nós. As necessidades imediatas que são apresentadas diante de nós, nós devemos assumir a responsabilidade. Há alguns anos atrás, uma pessoa veio até mim e depois de um culto e disse que os seus vizinhos estavam passando necessidade há uma semana. E era um domingo. E aí pediu uma cesta. E a junta diaconal foi lá e preparou a cesta para levar. Só que na hora eu fiquei assim, na minha cabeça, eu fui lá, uma semana passando necessidade. E aí eu tive a coragem, né? E fui lá e falei, o que você deu antes de você pegar a cesta? A gente não tem sobrando, né? Mas quem disse que é sobrando? Aí eu fiquei pensando, ela estava sabendo que a pessoa estava uma semana passando necessidade com as crianças e esperou o domingo, quando deveria estar cozinhando mais arroz para poder também fazer o prato lá? Meus irmãos, quando Deus traz uma necessidade a nós, é porque Ele quer misericórdia primeiro da gente, pessoalmente. Não é contar com as coisas dos outros para poder resolver um problema que foi levado até você. Se Deus trouxe um problema até você, uma necessidade real, material, Ele sabe que o que você tem dá para suprir aquela necessidade. Se você quiser fazer o teste, uma das coisas que a gente pratica em casa, e sempre fizemos isso, Deus trouxe uma necessidade a nós, seja meio-dia, à tarde, ou o que for, tudo que tivermos lá, do melhor a gente coloca na mesa, ainda que sejam as últimas coisas. Porque eu também aprendi de que quando você entrega suas coisas ao serviço do Senhor, a provisão também vem dele, meu irmão. Vai levar o que eu tiver. Vai comer o que a gente estiver comendo. E algumas vezes nós entregamos o que nós tínhamos e voltamos para casa felizes, eu e a Michele, porque entregamos a nossa comida que tinha de noite depois de voltar do estudo, e a gente chega em casa e fala assim, só amanhã que a gente vai resolver. Aí quem estava lá na porta? Uma pessoa com fome, e o que tínhamos entrou na quentinha dela e foi embora. Irmãos, no outro dia, trabalhava vendendo um aparelho massageador na rua. Nunca vendi tanto igual naquele dia. Deus provê quando você entrega a Ele também as suas coisas. Eu não estou dizendo aqui que nem trazer dinheiro na igreja é a resposta, irmãos. Se Deus leva na nossa casa, a resposta vem da gente. Não é terceirizar o serviço. Lutas espirituais. Tenha misericórdia daqueles que duvidam. Judas 22. Deus nos chama para termos um coração realmente amável e misericordioso para com os irmãos e irmãs que estão lutando na fé, os mais fracos na fé. É para termos misericórdia. Eu, quando me converti, uma vez uma pessoa estava zoando da minha cara. Sabe por quê? Porque eu não sabia falar onde estavam escritos os versículos que ele perguntava. E eu olhei para ele e falei, cara, eu tenho 3 meses de crente. Tu quer que eu saiba esse negócio aí? E ele zoando e brincando, não tinha misericórdia.
Eu aprendi a ter misericórdia com aqueles que estão aprendendo, porque a gente precisa ter misericórdia daqueles que o Senhor tem trazido. Ter misericórdia com falhas que são embaraçosas. O amor cobre uma multidão de pecados. Às vezes nós gostamos de expor as pessoas. Você viu alguém no erro, você vai lá e expõe. Nunca se fizeram tanto isso como hoje na internet. Ficam sabendo de que alguém caiu, vão lá na internet e colocam. E aí ficam falando. E às vezes nem tem a verdade sobre o assunto. Quando nós deveríamos nos entristecer quando alguém erra. E ter misericórdia com aquele que errou, porque um dia vai chegar a minha vez. E chegando a minha vez, eu quero misericórdia. Mas só teremos misericórdia se tratarmos também com misericórdia. Fofocas caluniosas. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, pensem nessas coisas. Filipenses 4, versículo 8. O pai da mentira é Satanás, irmãos. Toda a fábrica de rumores, de disseram, de que viram, sai do coração do próprio diabo e a gente reproduz. É ruim acreditar em uma mentira, mas é ruim também contá-la. É ruim repetir uma mentira, também é ruim inventá-la. Sempre vai ser um problema. E no meio da comunidade de fé, o problema não é ser transparente e confessar os teus erros. O problema é o fofoqueiro, irmão. A gente sempre diz nos grupos pequenos, não tenha medo de abrir o teu coração, porque o fofoqueiro que é o problemático, não é você ser verdadeiro, não é você ser transparente, não é você ser vulnerável. Então a gente bateu demais e fez, fiquem quietos, não conte a sua vida, não sei o quê, e não batemos no problema certo. O linguarudo que é o problema errado, que é o problema, irmãos. É ele que está sendo usado pelo diabo. E a gente precisa golpear o lugar certo. Então nós precisamos ter misericórdia também para não reproduzir essas coisas. Quando nós olhamos para Deus, irmãos, nós vemos Ele com misericórdia. Precisamos manifestar misericórdia também com danos pessoais. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se uns aos outros, como Deus os perdoou em Cristo. Se alguém lhe machucou, prejudicou, injustiçou, você deve fazer o quê? Manifestar misericórdia. Agora, não se surpreenda se em algum momento Deus te colocar numa posição de vingança. Deus entregar aquele que te causou dano em suas mãos. Deus fez isso com José. Os irmãos dele o venderam, jogaram dentro de um buraco, venderam. Depois ele virou o administrador do Egito. E o que Deus fez? Colocou diante dele os irmãos. Olha a oportunidade para se vingar, meu. Agora é a minha vez, vocês vão ver. Muitas vezes Deus traz até nós as oportunidades da gente se vingar daqueles que fizeram mal a gente. Mas o que Deus quer da gente? Misericórdia. José não tratou os irmãos deles como eles mereciam. Ele tratou os seus irmãos com misericórdia. E para terminar, nós precisamos ter misericórdia das almas perdidas, irmãos. Salvem os outros, arrebatando-os do fogo. A outros mostrem misericórdia com temor. Judas 23. Se você tiver misericórdia em seu coração, você vai precisar olhar para aqueles que estão perdidos e manifestar misericórdia. Nunca olhe para alguém que está longe de Jesus como se você fosse melhor do que ele. Nunca trate essas pessoas como se você estivesse por cima de todas as coisas. Você precisa olhar como Jesus olha, como Jesus vê, com misericórdia. Um dos grandes problemas do nosso meio evangélico, cristão, é que às vezes eles passam na porta de barracas olhando com nojo para as pessoas que estão lá dentro, irmãos. Não é assim que Jesus olha. Passam em alguns lugares e olha como se as pessoas fossem as piores. Se as pessoas, meus irmãos, estão perdidos, precisamos olhar com graça e misericórdia, porque Cristo pode fazer a obra dele nesses corações. Ame, abrace, cuide, pare para ouvir, esteja atento. Uma das coisas que eu sempre briguei com quem quer ir para o campo transcultural é:
Você nunca abraçou um bêbado e um mendigo na rua e está disposto a morrer lá entre os muçulmanos. Nunca viu uma ferida com bicho nas ruas e está querendo ir cuidar de crianças com bicho na África. Se não tivermos graça e misericórdia com os perdidos que estão perto da gente, dificilmente teremos com quem está lá fora, meu irmão. Um dos lugares para você treinar é aqui, é agora. E Deus pode trazer a você essas oportunidades. Jesus é aquele que andou pelos nossos caminhos, onde estávamos jogados, quebrados, fomos assaltados, roubados. Ele é aquele que coloca o seu coração perto de nós, nos dá a sua graça, nos lava, nos protege, nos dá um lugar para ficarmos. E Ele é o único que pode nos carregar até o lugar da morada eterna, porque Ele de verdade é o melhor samaritano que já existiu aqui, que anda com misericórdia e graça para nos atender. Eu fui encontrado à beira do caminho por Ele. Talvez você também tenha sido. E nós precisamos ter a mesma atitude de misericórdia em nossos corações. Se Deus é misericordioso, se Cristo é misericordioso, eu preciso ser parecido com Ele. Olhe nesse momento, curve sua cabeça, pense no que você ouviu e fale com o Senhor. Fale como Davi. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre.